Boas, malta, tudo bem? Eu sou Paulo Monteiro e hoje estou aqui para dar início a um novo vídeo no canal onde eu vos venho apresentar 6 tipos de ação, 6 tipos de stock. Então vamos lá para o vídeo. O primeiro tipo de ação que vos venho apresentar são as Blue Chip. Este termo surge desde 1923 a partir do momento em que um homem americano investidor decidiu nomear aquelas empresas com um preço de ação acima dos $200. Porquê Blue Chip? Porque Blue Chip significa ficha azul. E a ficha azul no mundo do póquer tem mais valor do que a ficha branca, do que a ficha vermelha. E então ele decidiu fazer este jogo de palavras e associar uma palavra que é do mundo do póquer ao mundo dos investimentos. Mas atualmente Blue Chip já não tem o mesmo significado. É usado, mas não tem a mesma definição. Hoje falamos de Blue Chip a todas aquelas empresas que são estáveis, que estão estabilizadas, que são reconhecidas pelo seu sucesso ao longo dos anos, okay? Que já têm um histórico de sucesso, que normalmente tem um market cap no mundo dos bilhões e em momentos de crise conseguiram sempre não só aguentar, mas também obter lucros mesmo vivendo num momento grave. Também dizer que o crescimento destas empresas tende a ser lento, tende a ser praticamente certo que haja um crescimento ao longo dos anos e normalmente pagam dividendos. Vocês não podem esperar aqui um crescimento assim de um mês para o outro de grande percentagem de crescimento. Não, porque são empresas estáveis, que nem tendem a crescer muito, nem a descer muito, ok? Normalmente, estas empresas podem pagar dividendos. Posso-vos dar o exemplo da Coca-Cola, que paga dividendos e é uma ação que normalmente nem cresce muito, nem desce muito. Mas é uma empresa estável que ao longo dos anos pode vir a crescer de uma maneira lenta, como eu já disse, mas certa. Não existe tanto risco ao investir em empresas blue chip. O growth stock são tipos de ações que os investidores acreditam que elas vão crescer imenso num curto espaço de tempo. Normalmente estas não pagam dividendos porque, em vez de darem uma parte dos lucros aos investidores, que isto é assim os dividendos, vão reinvestir todo o lucro na empresa. Para quê? Para acelerar o processo de crescimento ao curto prazo. Desta forma, estas empresas têm um risco mais elevado. Mas acho que já chegámos a essa conclusão que quanto maior o risco, maior podem ser os ganhos, mas também podem ser maiores as perdas. Se investirem em ações com menor risco, menor são os ganhos, mas existe uma maior certeza de que a empresa vai crescer. Lento, pouco, mas vai crescer. E não vão perder dinheiro. Depois vocês fazem esta gestão através da diversificação do vosso portfólio. Podem ter ações que sejam mais seguras, outras menos seguras, umas mais defensivas, outras menos defensivas, etc. Para exemplo de growth stock, posso dar o exemplo da Alibaba, do Facebook até. Dividend stocks, o terceiro tipo de ação, basicamente são aquelas empresas que pagam dividendos aos seus acionistas. Elas fazem isto para promover uma maior entrada de acionistas na empresa. Para quem não sabe, dividend stocks, como já expliquei em vários vídeos, é uma parte dos lucros que a empresa decide dar aos investidores. E nós, só tendo o dinheiro investido, não vamos só ganhar pelo crescimento da empresa a nível de preço, como também vamos ganhar pelos dividendos. Então eu decidi dar aqui um exemplo para vocês verem como é que investir em dividendos numa empresa com dividendos pode ser um bom investimento. Então, eu deixei aí um caso hipotético, um exemplo, de uma pessoa A que quer comprar uma dividend stock. Tem 20 mil euros e decide então investir numa empresa com 5% de dividend yield e também que pague 4 vezes ao ano os dividendos. Porque existem empresas que pagam uma vez ao ano, 2, 3, 4 vezes ao ano. Depois depende da gestão da empresa. Ele chegou à conclusão que esta era uma boa empresa para investir. Então, vocês podem ver que 20 mil euros, 5% de 20 mil euros é quanto? É 1000 euros. E como esta empresa paga 4 vezes ao ano, 1000 vezes 4, dá 4 mil euros. Vocês, sem fazerem nada, só terem o dinheiro parado, em vez de terem parado no banco, têm parado a investir e fazem 4 mil euros ao fim do ano. Vocês têm duas hipóteses. Ou pegam nestes 4 mil euros e vão viver a vossa vida, com uma maior luxuosidade, etc. Que eu não aconselho muito a fazerem. Porquê? Porque nós temos de estar sempre a viver abaixo das nossas possibilidades. Expectativas não, possibilidades. Então, eu aconselho-vos a reinvestirem estes 4 mil euros. Dessa maneira, em vez de vocês terem 20 mil euros a investir, têm 24 mil euros. E 24 mil euros vai-vos fazer com que, fazendo aqui a conta também, vai-vos fazer com que fiquem a ganhar, em vez de 1000, no ano que vem, vão ganhar 1200. 1200 vezes 4 dá 4800. Num ano, em vez de ganharem
4.000 ganham 4.800, mais 800 euros do que o normal. E eu fiz aqui a simulação ao fim de 5 anos e vocês acabam por ter, se reinvestissem os dividendos, 41.000 euros 472, ok? E se não reinvestissem os dividendos, ficariam com 36.000 euros. Cyclical stocks são empresas que atuam consoante o comportamento da economia mundial. Imaginem, quando a economia está em expansão, as pessoas compram mais, compram aqueles serviços que são um pouco fora daquilo que é o básico, fora daquilo que é o necessário, como por exemplo viajar, ir de férias, comprar novos sapatos, comprar roupa, ir a restaurantes. E estas empresas estão dentro deste mundo, então são cíclicas. Porquê? Porque acompanham o ciclo. Se o ciclo for uma economia de expansão, estas empresas tendem a subir, porque existe maior poder de compra das pessoas, do povo. Mas se estamos numa economia de regressão, ou seja, uma economia a cair, aliás, de recessão, perdão, economia de recessão, as pessoas tendem a cortar naquilo que são gastos que podiam ser evitados. Então estas empresas vão cair também. Eu aconselho então a comprarem estas ações em momentos de recessão. Porquê? Porque se estamos a bater no fundo, é sinal que este bater no fundo já chegámos ao limite. Temos que agora subir. Então é no momento de recessão que devemos investir em empresas que tendem a subir consoante a economia suba. Porquê? Porque se a empresa estiver no topo já, a priori, se vocês investem, os crescimentos são pequeninos e a probabilidade da empresa cair de novo é grande. Porque normalmente nós vivemos num mundo em que a economia sobe, desce e fica neste crescimento com uma grande volatilidade. Então, eu de facto aconselho-vos a investirem nestas empresas, mas só em momentos negativos da economia. Porque é aí que encontramos as grandes oportunidades, que estas empresas estão baratas e que de facto surge esta grande oportunidade. Empresas que sejam cíclicas. Tem a Nike, tem a Target, a Normstorm, ok? Tem várias. Para terminar, falo-vos da Speculative Stocks. Estas ações são ações de especulação. Os investidores pensam que ela vai crescer muito por alguma notícia ou outra. Mas são ações de empresas que podem não ter assim grande saúde financeira. Têm uma grande volatilidade e podem crescer muito num curto espaço de tempo, mas também podem cair muito num curto espaço de tempo. A maioria dos investidores a longo prazo estão fora destas ações, porque o risco é muito elevado e a probabilidade de dar certo é baixa. Apesar de, se der certo, vocês ganham muito dinheiro com ela. Eu posso-vos dar o meu exemplo pessoal. Há pouco tempo houve uma altura em que se falava muito para investir. Os investidores estavam a falar muito para investir na GME, que é a GameStop, e na minha, que é a AMC. Eu investi sem qualquer conhecimento, só porque os outros diziam para investir. Então, saiu um tiro pela culatra. O que é que acontece? Perdi 50% do dinheiro investido, ok? Para vocês verem o quanto isto pode ser grave. Por sorte, eu na altura tive um mínimo de cabeça e investi pouco dinheiro, ok? Mas tem que ter sempre muita atenção. Não pôr todas as vossas fichas em empresas que, só porque sim, sem qualquer tipo de análise, investem nelas e pensam que são especulativas só porque os outros dizem, ok? O vídeo em si já terminou. Espero que tenham aprendido, espero que tenham gostado. E se por acaso restou alguma dúvida ou conhecem um outro tipo de ação que eu não falei, escrevam aí nos comentários. Obrigado por terem ficado aqui comigo até ao fim e tchau, tchau!